Então, estadiamento. Então, quando você fala estadiamento da lesão por pressão, ela só vai acontecer neste tipo de lesão. Porque eu não mostrei para vocês os outros tipos de ferida. E estadiamento nada mais é do que você colocar em estágio. E para cada tipo de estágio, um tipo de tratamento. Aí nós temos outras lesões que elas não conseguem ser classificadas em estágios, né? São esses 4 tipos de lesões. Uma delas foi a que você falou, André. Então, estágio número 1, a pele está íntegra. E aí quando a gente fala pele íntegra, o termo aqui é o termo que está lá, né, na associação. O termo está errado. Não é a pele que está íntegra. Ok? Aqui nós temos a córnea íntegra. Ok? A camada externa da epiderme, porque pele é tudo. Então a camada externa da epiderme. Então, ok? Então o que nós vamos colocar aqui? Ao invés de pele íntegra, nós vamos colocar epiderme, córnea íntegra. A córnea é a camadinha lá da epiderme, ok? E aí o que é isso? Nós temos um vermelho não inflamado, ok? E esse vermelho, se você mudar o paciente, em até 1 hora ele tem que desaparecer. O paciente está lá deitado de lado, aí você vira, aí você vê o vermelho. Acho que foi, não sei se foi aqui que a gente viu o vermelho ou se foi em outra turma. Aí vira o paciente, depois de 1 hora, sumiu o vermelho, então a gente tem esta lesão de grau 1. E aí geralmente vai ser em zonas de proeminência óssea. Então você percebe aqui? Então nós vamos ter aqui o osso, músculos. Esses daqui são os tendões que ligam o músculo ao osso. Aqui pode ser um ligamento ligando um osso ao outro osso. Aí o vermelhinho aqui o músculo. O amarelo, quem é? Tecida adiposo. Aqui os vasos sanguíneos, ó, tá vendo? Ok? Derme. Quem que é essa daqui, ó? Basal. Camada basal, epiderme e córnea. Tudo bem? Filha morta. Então você percebe? Esse vermelhidão provavelmente aconteceu por conta daquela compressão do vaso sanguíneo. E por que volta depois de 1 hora? Porque quando você vira o paciente, o vaso sanguíneo descomprime, retorna ao fluxo. E quando retorna o fluxo, acontecem 2 coisas. Chega o sangue com oxigênio e nutrientes e se retira o gás carbônico e os restos de proteína. Então você limpa o líquido entre as células, retirando a sujeira, e você nutre estas células trazendo oxigênio. Por isso que depois de 1 hora ela volta. Tá? Então a pele íntegra ela tem que voltar após 1 hora. Ela não vai ficar por muito tempo. Ok? Tudo bem? Então olhou, viu que está vermelho, já é a classificação de grau 1. Óbvio, a gente precisaria reavaliar depois de um tempo para ver se a cor voltou ao normal. Depois de 1 hora que sumiu, Aí a gente continua classificando como grau 1. Já teve a lesão. Ah, continua. Já teve a lesão. Ok? Então ela vai desaparecer, mas a lesão Continua. né, ela continua. E aí pode ou não ter o edema. Pode
por que pode ter o edema? Porque você tem a compressão do sangue que traz o oxigênio no nutriente das arteríolas e a compressão do sangue que leva o oxigênio no nutriente, que são das vênulas. Por isso que você leva este edema. Tá? Ok? E aí você tem dois tipos de classificações. Você pode apertar e aí ela apresenta uma mancha branca, e você pode apertar e não apresenta uma mancha branca. Ok? Os dois são classificados. Professor, aperta? Eu não aperto. Eu não aperto. Porque se eu olhar um paciente no dia anterior, ele não tem lesão. Aí eu fiz Braden, ele tem risco de lesão, e no dia seguinte ele apresenta o vermelho, significa que já está desenvolvendo a lesão. E por que vai ficar branco ou não branco? Percebe que aqui o esbranquiçado, ele está apenas na... Que região que é essa? Agora. Tudo aqui. Que região que é essa? Epiderme. E quando não fica esbranquiçado, percebe que ele já pegou o aderme? É só para você ver o nível de avaliação. Se eu apertei e ficou branquinho, significa que ele está só na epiderme. Se eu apertei e ele não ficou branquinho, significa que a lesão já está um pouco mais profunda. Ok? Por que eu não aperto? Porque para mim eu bato o olho, eu já sei que eu tenho que intervir. Independente se está aqui ou se está aqui, a minha intervenção vai ser a mesma. Ok? E é isso que a gente vai ver. A gente vai bater o olho e percebe, ó, é só aqui na região do cóccix e do sacro. E não é por contato com fezes, porque senão também estaria no glúteo. Não, aqui é a lesão por pressão. E muitos profissionais já erram aqui, porque olham o vermelho e não veem isso como uma lesão. Isso já é uma lesão, já é uma ferida. E aí nós temos um outro problema na enfermagem. A enfermagem classifica a ferida quando tem a ruptura da epiderme. Se não cortou, não está em ferida. E aí você pega os fisioterapeutas que trabalham com lesões mais profundas. E tem muitos fisioterapeutas se especializando em lesões por pressão. E tem muitos fisioterapeutas dando bronca em enfermeiro porque não faz o trabalho preventivo das lesões por pressão. E tem muitos fisioterapeutas já se especializando em curativos. As brigas dos conselhos já estão em âmbito jurídico. A enfermagem, por óbvio, tentando barrar os fisioterapeutas, porque os fisioterapeutas também querem ser estomatólogos. Já está a briga. A briga já existe. Ok? E aí, por um lado, você pensa, o conselho tem que nos proteger. Concordo, juridicamente sim. E por outro lado, você pensa, e você? Qual é a parte que você faz? Quantos enfermeiros que você vê que não sabem nada, absolutamente nada. Tudo bem? Então, bati o olho, esse é o estágio 1. Como aqui está muito claro, né, a imagem vai ficar ruim, certo? É que a equipe de curativo do hospital só intervém quando já abriu. Sim, e está errado. Está errado. Está errado. Ok? Porque a próxima parte eu vou mostrar para vocês a escala de Braden. Antes da gente fazer a aula, antes da gente fazer o que eu passo aqui, eu vou mostrar a escala de Braden e técnicas de prevenção. A escala de Braden é para eu fazer um diagnóstico, e aí nós temos técnicas de prevenção para o paciente não chegar neste nível. Ok? Tudo bem? Aqui, ó. Todos esses vermelhidões a gente tem como estágio 1. Bateu o olho no paciente, viu essa mancha vermelha, estágio 1. Então a lesão ela é apenas na epiderme, mas no âmbito interno. Ok? Vocês vão ver em alguns outros lugares que após uma hora também não tem redução. Professor, se após uma hora não tiver redução, eu ainda continuo classificando em estágio 1, aí aqui tem discussões. Ok? Por quê?
Porque se a gente tem aqui, ó, percebe que aqui vai voltar a cor mais rápido do que aqui? Porque aqui a área lesada é menor do que aqui. E também tem a parte da circulação do próprio paciente, toda contexto. Mas pensando aqui, ó, óbvio, aí você pega um paciente idoso, ele tem um refluxo, um retorno do fluxo sanguíneo muito mais rápido do que um paciente não idoso. Eu ignoro essa orientação. Ok? Porque para mim, eu olhei, está vermelho, e passou uma hora, continua vermelho, eu já classifico como grau 1. Tá? Para mim, na verdade, eu uso ao contrário da orientação que eles me dão. Eu acho que se voltou ao normal, era só uma lesão momentânea, era só uma pressão momentânea. E eu classifico como está vermelho, grau 1. No dia seguinte continua vermelho, ainda grau 1. Eu ainda continuo no grau 1. Por que nós temos a discussão? Vocês vão ver lá no lesão tissular profunda. Aí você tem discussões sobre isso já é uma lesão tissular. Sim. Ok? Mas aí eu continuo tratando como grau 1, porque aí eu não consigo ver. A lesão tissular ele vai me dar uma outra cor. Aqui, olha o vermelho como está sofrendo, mas ainda não está morrendo. Está sofrendo, mas não está morrendo. Está sofrendo, mas ainda não morreu. Tudo bem? Está sofrendo, mas ainda não morreu. Grau 2. Obrigatoriamente vai ter que ter um corte da epiderme, uma ruptura da epiderme, e eu verei a derme. Eu verei a segunda camada. Por isso que a gente começa com a anatomia, né? E aí pode ser bolha, já é grau 2. Erosão ou outra ruptura da derme também já é grau 2. Então, ou seja, eu vejo um buraquinho na derme. E às vezes essa erosão ela vem do atrito. Que é muito profissional que olha e fala assim: mas isso aí foi do atrito. Ok, estágio 2. Mas veio do atrito. Ok, estágio 2. Por isso que eles usam muito o termo pressão barra decúbito. Ou só decúbito. Mas por que veio do atrito? Porque raspou no cão. Aqui a erosão, né, por isso que geralmente antes você fala os tipos de ferida para depois chegar aqui. A erosão é quando você tem, imagina a erosão como se fosse um buraco. Teve um buraco. Aí teve uma perda parcial da espessura também da derme. Ok? Aí teve, quando é só a laceração, queimadura por esparadrapo, maceração ou escoriação, não é estágio 2. Por exemplo, eu coloquei o esparadrapo, puxei o esparadrapo, veio a pele junto. Não, isso não é lesão por grau 2. Quando eu tenho uma queimadura, né, ou quando eu tenho uma laceração da pele, o que é a laceração da pele? O paciente escorregou e aí ele raspou. É uma queda, é quando a gente tropeça e raspa a palma da mão, raspa o joelho. Isso não é lesão por pressão, isso é um trauma mesmo. Tá? Então a lesão por pressão, estágio 2, a gente já vê um buraco. Então rompeu a epiderme, percebe? Aqui é a córnea, aqui é a camada basal. Então eu já vi rompido a epiderme, rompeu, e eu já vejo parte da derme. E na lesão grau 2, né, percebe que a epiderme não tem vasos sanguíneos. Eu já vejo possíveis sangramentos. E aí você vai ver essa cor diferenciada, ou mais para o vermelho, né? Percebe? Eu já vejo um buraco aqui, só que o buraco não é tão profundo. A imagem está ruim por causa da claridade, é uma pena. Eu só gosto das salas do meio. Percebe? Eu tive um rompimento aqui. Na verdade, não é um buraco profundo. Não.
Certo? Aqui, Movimento da derme. lembra lá na aula? Aqui no máximo 2 milímetros. Quando é palma da mão e sola do pé. Então aqui é menos de 1 milímetro. Lembra da reguinha? Menos de 1 milímetro. Então ele é bem ralinho, assim, bem superficial. Aqui eu já vejo. E aí o tratamento daqui já é diferente do tratamento daqui. Ok? Percebe que ele é bem profundo. E aí eu consigo ver a diferença. Ó. A córnea íntegra e a córnea rompida. E aí você percebe que a diferença. Aí quando eu olho, e aí, literalmente é isso mesmo. Você tem que ficar lá observando, né, analisando para você ganhar experiência. Eu percebo a diferença da cor. Ela fica um rosa, um rosado. Às vezes pode ter sangramento, porque aqui eu já tenho vasos sanguíneos. Só que o sangramento ele é bem pouquinho, bem pequenininho. Não é uma lesão profunda, mas já rompeu. O telhado já foi embora. Por isso que a gente fez a associação. Se a sala for a derme, o teto é a epiderme. Então já tem um buraco. E aí ele tá, se fosse na derme, ele estaria mais ou menos a lesão daqui para o teto. Ela não chegaria até o chão. Ó, percebe? Ela não chegou até o chão da derme, mas já rompeu o teto. Por isso que a gente tem que bater o olho e sempre ver, porque eu já sei que rompeu a camada basal, as mães. E aí aqui o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que essa camada basal se conecta de novo, ou seja, fechar o telhado. Não adianta eu só, eu vou fechar subindo. Não, você tem que fechar assim. Às vezes você fecha assim e continua o buraco aqui embaixo. Você de corpo, né? Percebe? Já rompeu. Aí já está ficando melhor. Já rompeu a pele. Já rompeu. Aqui já rompeu. Então, aí no caso da estágio 2, além da córnea que já foi de primeira, né? Que ali já veio, então você perde a basal também, ali já estava abaixo da basal. Eu já cheguei na segunda camada, na derme. Percebe que esse desenho aqui, ó, ele nem aprofundou tanto na derme. Ele fez só um buraquinho aqui, ó. Ele está bem superficial na derme. Mas olha essa imagem aqui, ó. Isso aqui é do calcânio. Muito comum. Você bate o olho aqui. Eu não chegou no tecido gorduroso. Mas eu já vejo, ó, uma lesão. Ok? O estágio 3, percebe, ó. Estágio 1, eu fico só na primeira camada da pele. E para queimadura, o estagiamento de queimadura também é do mesmo jeito. Queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau, estágio 1, eu pego só a primeira camada da pele. Isso, e aí no caso da epiderme, eu ainda não rompo a epiderme. Né? Não, no estágio 1, não rompe. Não rompe. É só vermelhidão. No estágio 2, eu já rompo a epiderme e chego na segunda camada da pele. Percebe que ele é bem intuitivo? Estágio 1, eu estou só na primeira camada. Estágio 2, eu estou só na segunda camada. Estágio 3, eu vou para a terceira camada. Estágio 3, eu pego as 3 camadas. Desde que nesta parte do corpo tenha a terceira camada. Por quê? Porque tem partes do corpo que não tem gordura. Você não tem gordura na ponta do nariz, você não tem gordura na orelha, você não tem gordura no maléolo. O que é maléolo? É a parte de dentro e de fora, medial e lateral do seu tornozelo. Aqueles ossinhos do tornozelo. Ali não tem gordura. Então ali nunca vai ser estágio 3. Porque não tem gordura. Então eu não posso, aí é muito específico lá para os estomaterapeutas, eu não posso classificar, teve uma lesão de ponta de nariz, estágio 3, não, por quê? Porque não tem dor. Okay? Aí é um outro tipo de lesão, tá? E ó, só parou na gordura, e se for chegar no músculo, só vai mostrar a capinha do músculo, a fáscia. O que é a fáscia? Vocês que fazem carne,
A face é quando você pega um pedaço de carne e você passa a faca e parece que você arranca só o envelope da carne, só a capinha, uma pele bem fininha. O nome disso é face, a capa do músculo, ok? Então percebe, ó, estágio 1, não rompe a epiderme, fica só vermelho. Estágio 2, fica só até a derme. E estágio 3, eu já vejo o amarelado do tecido cutâneo, e é um buraco mesmo, já vejo a ferida em forma de buraco. E aí o que vai diferenciar o estágio 3 do estágio 4 é a cor. No estágio 3 eu vou ver a camada amarelada ou esbranquiçada da gordura, e no estágio 4 eu vou ver o vermelhão do músculo. Aí eu vejo, e literalmente você vai ver, quando vocês pegarem feridas assim, você vai ver as 3 camadas da pele. E você vai ver, literalmente você olha lateralmente assim, você vê as 3 camadas da pele. E às vezes o corpo tenta fechar por cima, e aí fica essa pele meio morta aqui em cima. Ó, eu já vejo as 3 camadas. Aqui eu vejo, ó, estágio 1, que a imagem está bem ruim por conta da claridade. O vermelhidão aqui, estágio 2 aqui, e mais aqui no meio seria o estágio 3. Então, na mesma ferida eu tenho as 3 classificações, ó. Estágio 1, estágio 2, percebe que aqui rompeu, ó, comparado esse com esse, ó, a imagem está muito boa, comparado aqui com aqui, ó, aqui estágio 1, aqui estágio 2, e olha o buracão, estágio 2. Aqui eu uso um produto, aqui eu uso outro produto, e aqui eu uso outro. Não é o mesmo. Por isso que quem faz o curativo aqui é um enfermeiro especializado. Porque se eu ponho para um técnico ou para uma enfermeira igual essa sua professora, ela vai fazer e fecha e que se dane a vida, etc. E aí aqui é literalmente um trabalho de artesão mesmo, é você parar, se preocupar e pensar. Por exemplo, estágio 4, ó. Eu já pego músculos ou tendões. Mas o treinador está necrose. Pode ou não ter necrose. Tá? É que normalmente quando chega ali já vai ter. Ok? Porque perda total da espessura, né, com necrose, e aí a necrose vai ser geralmente na derme e na epiderme. E aí eu vou chegar nos músculos e tendões. Posso até ver osso, dependendo da profundidade da lesão. A gente vê um osso, né? Então já rompe tudo. Porque para chegar nesse nível, significa que aqui, ó, por que o corpo necrosa? Porque o corpo tenta fazer uma casca para evitar que ele continue indo, que ele continue abrindo, que ele continue lesionando. Porque se eu não fizer uma casca, ele vai embora. E aí o corpo fecha isso aqui com tecido necrótico. E aí o tecido necrótico começa branco, depois fica amarelo e por último fica preto. Então muitas vezes as pessoas veem o tecido branco e acham, está começando a fazer tecido cicatricial. Não, isso daí já é tecido morto. Só que ele começa branco. O morto começa branco, depois ele vai ficar amarelo e depois ele fica preto. E também dá para diferenciar pelo cheiro. Oi? Pelo cheiro. Não, aí quando tem cheiro já é um outro problema. É infecção. Um outro problema. Mas normalmente está associado a um quadro infeccioso. Percebe? Olha o tecido branco. Isso aqui já é tecido morto. Essa parte aqui já está morta. Essas partes amarelas aqui também já estão mortas. Essas partes brancas aqui, está tudo morto. Que aí já começa a olhar diferente. Nossa, eu não sabia que o branco era morto. Olha, o branco é morto. E se eu não fizer nada, esse branco fica preto. Eu preciso arrancar isso. Aonde tem defunto não cresce célula viva. Eu preciso arrancar. Então, para o branco eu uso uma coisa, para o vermelho eu uso outra coisa, aqui um pontinho preto. Para o preto
apareceu já o músculo, porque para aparecer o osso, percebe que eu tenho que romper o músculo inteiro. E aí se eu rompo o músculo inteiro, aí eu já levo também problemas de movimentação para esse paciente. Significa que a lesão é muito grave. E geralmente, dependendo do tamanho da lesão, quando rompe o músculo, aí é o que eu estava falando para você do outro paciente. Aí aqui já sai da enfermagem, já não precisa de um cirurgião. Só os produtos da enfermagem não vão fechar. Precisaria de um cirurgião para fazer um enxerto. Olha aqui, os pontinhos pretos. Os pontinhos. Percebe que esse daqui aqui já é músculo. Tudo isso aqui é músculo. Isso aqui é um músculo mais rompido. Aqui é um músculo menos rompido. E aqui é só a capinha do músculo. Percebe que dá para ver que ele vai se aprofundando. E toda essa parte esbranquiçada aqui, tudo isso aqui é tecido úmido. Olha a bolha aqui, se formando. Então, é uma lesão deste tamanho, é muito difícil mexer, porque já pegou músculo. Os nossos produtos não fazem o músculo se regenerar, porque o músculo já é outra fisiologia celular, é outra característica. Fazer gordura, fazer a camada da derme se encher é diferente do que fazer um músculo se encher. Não tem como fazer um músculo encher. Não adianta, não faz. Só pomadinha não faz. Precisaria de um enxerto. Tá? Aqui, ó, tecido morto. Esses amarelões aqui, tudo é tecido morto. E esse amarelão começou branco. Começou mais esbranquiçado, tá vendo? E aí a próxima fase desse amarelo é ele ficar preto. Aqui o amarelo eu já tenho que tirar. Eu não tenho que esperar ficar preto. Ok? Ó, todo esse amarelo aqui, ó. Tudo isso. Aqui, percebe que aqui é mais esbranquiçado? Ó, a diferença. E percebe que abaixo disso aqui eu vejo o músculo. Decora o músculo como a carne que você come. A carne que você come é músculo. Pouco importa o nome que se dá. Picanha, fraldinha, tudo músculo. Ok? Olha a diferença. Então por isso que fala, vai ter tecido necrótico. Olha aqui. Isso aqui é tecido necrótico. Pode ter ou não, porque o tecido necrótico ele demanda um certo tempo para aparecer. Mas às vezes eu vejo só pontinhos assim. Só essas pontinhas aqui já é tudo tecido necrótico. E aí muitas vezes a pessoa vai falar assim, isso aqui é fibrina. Não, filho, isso não é fibrina, isso é enorme. Fibrina é outra coisa. Fibrina faz parte de um processo de coagulação, cascata de coagulação. E não processo cicatricial. Cicatrização é uma coisa, coagulação é outra coisa. Então vocês vão ver muitos enfermeiros falando, isso aqui é fibrina. Não, isso aqui é tecido morto. O nome técnico para esse tecido amarelo e branco é esfacelo. É o nome técnico, o nome correto. E a escara é só o tecido preto. Então nós temos, não tranca não. Nós temos o esfacelo branco, nós temos o esfacelo preto ou amarelo e nós temos a escara, que é o tecido preto. Tá? Ok? E aí, ficou claro? Então, ó, estágio 1. Estágio 1, só vermelho. Percebe que aqui, ó, olha o estágio 1 lá do lado. Ó. Estágio 2, quando eu pego só a derme. Estágio 3, quando eu chego na gordura. E estágio 4, quando eu chego no músculo. Ok? Pode ou não aparecer o músculo. Quanto mais profundo, mais for o buraco, pior é a ferida. E aí quando não tem, não consigo classificar, é quando eu vejo aquela ferida toda preta. A necrose já é isso aqui. Já é isso. O branco já é necrose e o amarelo já é necrose. Só que elas chamam diferentes, elas chamam de esfacelo. Eu acho que o nome está errado. Você deveria falar
necrose estágio branco, necrose estágio amarelo, necrose estágio preto. Quer ficar mais claro para o profissional, porque ele já bateria o olho e já fala assim, eu já sei que aqui já tem necrose. Percebe? Ó, branquinho e amarelo. Porque já é tecido morto. Imagine isso aqui como uma pessoa que acabou de morrer, só que ainda não está apodrecendo. Tá? Okay? Por que o corpo deixa preto? Que é uma estratégia do corpo para evitar que as bactérias pousem. Ok? Aí é uma estratégia do corpo. Então é melhor eu deixar essa casca preta do que eu deixar assim, porque se eu deixar aqui eu posso provocar uma infecção. Fica fácil, se qualquer bactéria ou fungo pousar aqui, trazido pelo ar ou trazido pelo contato profissional, aí eu ganho uma infecção aqui. E aí quando a gente chega no preto, o preto é uma estratégia de defesa do corpo. Imagina o preto como um cimento, como piche. Eu vou fechar o teto com piche do asfalto. Okay? Ah, mas por quê? Vai ficar feio. Ok, mas pelo menos o buraco não continua. E aí o não estadiável, pouco importa a profundidade. Você pode pegar bem superficial, você pode pegar na segunda camada, você pode pegar. Só que quando eu vejo só o preto, eu não consigo saber qual é a camada que ele está. Porque está tudo preto. Por isso que eu não consigo classificar. Tá? Eu olho uma ferida, vejo tudo preto, ó, percebe? Aqui já é tecido morto. Este daqui vai virar isso aqui. Ok? Ó. Então eu tenho um buraco aqui, o branquinho que vai virar preto, o amarelo o branquinho que vai ficar amarelo e o amarelo que vai ficar preto. E aí o vermelho aqui, esse daqui eu consigo classificar. Então, na descrição da ferida, que nós também vamos ver isso, é como é que eu escrevo esta ferida. Que relatar a ferida. Ok? Então, todo esse amarelo aqui, ó, vai ficar todo preto, ó, ele já começando a ficar preto. Então, eu tenho uma lesão aqui, eu não consigo classificar. Por que eu não consigo classificar? Porque eu bato o olho nisso aí, eu não sei se está na derme, ou na hipoderme, ou no músculo, eu não consigo. E aí quando você começa a ter que fazer exercício de imaginação, você coloca não classificável. E aí você descreve o tamanho e mais ou menos os tecidos, com esfacelos brancos, esfacelos amarelos e escala. Então, quanto muito nome tem, mais confusão cria. Eu descreveria tecido necrótico branco, tecido necrótico amarelo e tecido necrótico preto. Necrose branca, necrose amarela. Ok? Aqui, ó, também já é difícil de classificar. Porque eu não sei. Eu não sei se isso daqui é músculo, não dá para saber. Às vezes a gente pega umas feridas assim, e aí como é que eu vou classificar isso aqui, essa casca preta? Não tem como eu classificar essa casca preta. Tá? Então tudo isso aí é não classificado. Ok? E aí lesão tecidual ou tissular profunda. A pele pode ou não estar íntegra. Ok? E aí você vai ter uma coloração ou marrom ou bem arroxeada. Então você olha por cima, o telhado está íntegro. Mas você vê que é como se fosse uma parede com vazamento, sabe? Você vê a parede. Ah, como é que você sabe que está tendo um vazamento na parede? Porque eu estou vendo a mancha. Como é que você sabe que está tendo um vazamento lá interno desse paciente? Porque eu estou vendo a mancha. Às vezes você bate o olho no paciente, você vê uma manchona. E aí tem muito profissional que vai olhar isso aqui e acha que não é lesão, só porque o telhado está íntegro. Só porque a córnea está íntegra. Você falou, não, filho. É a mesma coisa. Decore igualzinho da parede. Ah, por que você sabe que o cano furou? Porque eu estou vendo a mancha na parede. E tem gente que não faz nada com isso aqui porque acha que não é uma lesão. E aí, óbvio, aí quando estoura, né,
já faz aquele buraco enorme. Porque tudo isso aqui já morreu, ó. Já não existe mais. Só a corda só vai aumentar. É o vazamento na parede, mas a parede não estourou. Olha isso aqui. Ok? Tudo bem? Então nós temos grau 1, ó. Grau 1, só vermelho. Grau 2, já fez um buraco, mas o buraco não é tão profundo. E é bem ralinho mesmo, menos de meio centímetro. Grau 3, eu já vejo um buraco e eu vejo ou tecido ou amarelado ou esbranquiçado lá da gordura. Grau 4, eu já vejo um músculo ou eu posso até ver o osso. E aí no grau 4, geralmente eu já vou ver, né, os espacelos esbranquiçados. Não classificado, tudo preto. Tudo preto. Tudo preto. Ou tudo branquelo. Ou tudo amarelado. Não consigo fazer exercício de adivinhação. Esse amarelo aí é gordura ou é o quê? Não sei, eu não consigo classificar. E tecidual profunda significa está tudo morto aqui por dentro, mas não rompeu o telhado. Veio de dentro para fora. De dentro para fora. E aí, se romper o telhado, já abre um buracão enorme. Aí no exemplo vai ter esse roxinho ou não necessariamente? Ou vai estar roxo ou vai estar marrom. Marrom? Tá vendo? Ou vai estar roxo, ou vai estar meio amarronzado, tá vendo? Ou vai estar roxo. Indo para o preto. Ok? Pode até ficar pretona. Tá? E aí nós temos o que você falou, nossa, lá tem um paciente que machucou o nariz. Aí é relacionado ao uso de dispositivo médico. Então vocês vão ver, paciente que rasga o nariz, paciente que rasga o pênis por uso de sonda, paciente que rasga a vagina por uso de sonda, paciente que rasga a barriga por uso de vasectomia. Aí o uso de dispositivo pode ser com qualquer coisa. Às vezes você tira o gesso ou a tala do paciente na ortopedia e tem uma lesão. Tá? Aí por que teve essa lesão? É uma lesão por pressão por uso de dispositivo médico. Ok? Dispositivo de saúde. Tá? Aquilo que eu havia falado para vocês. Só que quando eu trabalhava na Covid, isso aconteceu comigo também. Na primeira semana, meu rosto ficou em carne viva. Eu usava, o mesmo que eu usava nos pacientes, eu usava em mim, mas mesmo assim, a primeira semana ficou tudo em carne viva. Ok? Aqui, ó, às vezes o paciente deita em cima do cateter, fecha a frente. Ok? Ó, às vezes pode acontecer isso aqui, ó, a orelha do indivíduo dobrar. Tá? Essas coisas podem acontecer. Essa você não classifica, você coloca no dispositivo médico. Isso, lesão por uso de dispositivo médico. Aqui é uma cistostomia. Tá? E lesão da mucosa, quando ela vai acontecer ou na parte vaginal ou na parte oral. Aí é um outro tipo de tecido. Ou na parte vaginal ou na parte oral. Tá? Então essas são as classificações, só que o mais comum que vocês vão encontrar é lesão do dispositivo médico, tecidual ou tissular profunda, não classificada, ok? E aí, estágio 4 chega no músculo ou no osso, normalmente vai aparecer alguns tecidos necróticos, mas é que se aqui eu não fizer nada, com o tempo isso aqui vira não classificado. Uma fidélica, você não fez nada, você deixou. Tem as coisas que vão acontecendo. Tá? Estágio 4, percebe como é bem profundona? Estágio 3, quando pega só a gordura, até a gordura, e se eu for pegar o músculo, aqui dependendo da análise, pode até falar que aqui é estágio 4. Eu precisaria ver mais profundamente.
percebe que aqui, ó, eu já consigo ver a capinha do músculo, né? Ou eu vejo só o tecido de gordura, tecido só de gordura, tá? E aí o estágio 2, quando eu pego só a derme, e o estágio 1 é quando fica vermelho, ok? E aí eu uso, tá vermelho o estágio 1, que às vezes dura dias o estágio 1. Porque o estágio 1, a discussão é, o estágio 1 já pode ser esse estágio aqui, só que no seu comecinho. Por isso que tem discussão se fica mais de uma hora, fica menos de uma hora. Porque às vezes eles falam, é isso daqui. Porque antes de ficar preto, ficou vermelho. Porque eles falam, já está vários dias esse vermelhão, já é uma lesão tecidual profunda, só que ainda as células não morreram. Então essa é a discussão que elas têm. Tá? Por isso que eles colocam no tempo. Nossa, então tenho vários dias de vermelho. Já é uma lesão tecidual. Alguns livros vocês vão ver neste nível. Mas neste primeiro momento, nestes primeiros passos de vocês, decora a lesão tecidual profunda apenas como essa cor ou roxa ou preto. E decora o vermelho como estágio 1. Fica mais fácil. Aí se vocês forem fazer estomaterapia, aí vocês vão aprofundar mais nos estudos e nas discussões. Dúvidas? Angústias? Frustrações!